Hoje, no terceiro dia do curso Leituras da Filosofia de Nietzsche, eu tenho o privilégio de apresentar para vocês a professora doutora Scarlett Marton. E eu começaria dizendo que eu tenho muita honra de ter sido orientanda dela, e que com ela eu aprendi tanto a fazer uma leitura profunda de Nietzsche, mediante o mergulho no texto do autor em busca da inter-relação conceitual presente na obra dele, quanto me expor através do proferimento de algumas falas em congressos, de modo que considero essa formação que tive o privilégio de ter na USP com a professora, numa dimensão de completude que eu não pensaria em algo mais que pudesse a ela acrescentar. Mas, para além disso, convém dizer também que a professora Scarlett, além do trabalho de orientação, ela publicou no Brasil cerca de 18 livros, na maioria deles sobre a filosofia nietzschiana. Eu vou fazer o destaque de alguns. Nietzsche e a Arte de Decifrar Enigmas, de 2014, Nietzsche, das Forças Cósmicas aos Valores Humanos, terceira edição, 2010, Extravagâncias, Ensaios sobre a Filosofia de Nietzsche, terceira edição, 2009, Nietzsche, Seus Leitores e Suas Leituras, 2010, Nietzsche, Filósofo da Suspeita, 2010, A Irrecusável Busca de Sentido, Autobiografia Intelectual, 2004. Além disso, ela publicou ensaios em livro e revistas especializadas no Brasil, na Alemanha, na Áustria, na Espanha, na França, na Itália, em Portugal e também nos Estados Unidos, na Colômbia, Venezuela, Bolívia, Argentina e Chile. Fundou o GEM, o Grupo de Estudos Nietzsche, criou os Cadernos Nietzsche e é coordenadora da coleção de livros Sendas e Veredas. Poderia ainda continuar apresentando os textos e os feitos da professora Scarlett, mas prefiro que vocês aproveitem a exposição dela, que ocorrerá a partir desse momento. Então, passo a palavra à professora Scarlett. Boa noite. Para mim é uma grande alegria fazer parte deste curso, Leituras da Filosofia de Nietzsche, e agradeço muitíssimo à Vânia a generosidade das palavras dela ao me apresentar e a generosidade, na verdade, do convite que ela me fez para estar aqui esta noite. O tema que eu propus para conversarmos a respeito é Nietzsche e as mulheres. Na verdade, esse tema ele passou desapercebido durante muito tempo pelos comentadores de Nietzsche. Mas, recentemente, ele começou a ganhar a atenção dos estudiosos. Mas vamos lá atrás. Se nós voltarmos no tempo aí umas 4 décadas, 4, 5 décadas, talvez até um pouquinho mais, um pouquinho menos por aí, nós vamos encontrar um comentador de Nietzsche, Kaufmann, um dentre vários, né, que dizia o seguinte, que, na verdade, as reflexões de Nietzsche, as observações, os comentários que nós encontrávamos nas obras de Nietzsche acerca das mulheres eram totalmente desprovidos de relevância filosófica. Portanto, não havia nenhum interesse em frequentar esses textos de Nietzsche sobre as mulheres. Passado esse primeiro momento, quando outros estudiosos começaram a olhar para os textos de Nietzsche sobre as mulheres, diziam o seguinte, não se pode dizer que Nietzsche é um filósofo antifeminista, um filósofo misógino, porque, na verdade, ele frequentou mulheres muito emancipadas na época dele. Não só Lu Salomé, e nós conhecemos todos, não é? Lu Salomé,
como também Meta von Salles, Malvida von Meisenburg e outras. Portanto, se ele tinha contato com mulheres emancipadas, ele não podia se colocar contra as mulheres. Passado esse segundo momento, houve um terceiro, e nós já estamos aí por volta do final da década de 1970. Então, Derrida lançou um livro intitulado Estilos de Nietzsche, e na década de 80 vai lançar um outro intitulado Autobiographie. E nesses livros, Derrida vai dizer que, no fim das contas, a mulher aparece nos textos de Nietzsche, mas, antes de mais nada, como uma metáfora, ou seja, há um uso metafórico da mulher. E, portanto, não se pode levar ao pé da letra o que Nietzsche fala sobre as mulheres. Nietzsche não está efetivamente fazendo uma crítica das mulheres. Ele está, no entender de Derrida, usando a mulher, aqui o termo, antes de mais nada, como metáfora. Em seguida, seguindo a trilha aberta por Derrida, as feministas, sobretudo no mundo anglo-saxão, vão fazer de Nietzsche um interlocutor privilegiado do feminismo. Ou seja, vão dizer que, na verdade, as considerações de Nietzsche sobre as mulheres não depunham contra as mulheres, mas procuravam estabelecer uma relação muito enriquecedora para homens e mulheres ao mesmo tempo. Portanto, Nietzsche viria ao encontro do movimento feminista. Bem, vamos examinar agora essas 4 maneiras de lidar com os textos de Nietzsche sobre as mulheres. Comecemos, então, com essa primeira observação, que seriam escritos sem nenhum tipo de relevância. Na verdade, seriam opiniões, seriam digressões, etc. Não é possível nós vermos dessa maneira as reflexões de Nietzsche sobre as mulheres, porque essas reflexões estão intimamente imbricadas no próprio projeto filosófico de Nietzsche. Se não vejamos, em Humano Demasiado Humano, nesse livro de 1878, há um capítulo intitulado A Mulher e a Criança. Portanto, não podemos dizer que o que encontramos aí seja apenas uma reflexão esparsa, na medida em que constitui um capítulo deste livro. Podemos prosseguir. A Gaia Ciência, que é o livro seguinte, depois da Aurora. A Aurora nós não vamos encontrar praticamente nada a respeito das mulheres, mas Humano, Aurora, deixamos de lado, porque não interessa para o nosso tema, e a Gaia Ciência. Na Gaia Ciência, na verdade, nós vamos encontrar uma sequência de parágrafos, do 57 ao 75, em que Nietzsche trata das mulheres. Esses parágrafos eles se encontram no chamado segundo livro da Gaia Ciência, e eles estão inseridos em meio a reflexões de ordem gnoseológica. Ou seja, Nietzsche está tratando da questão do conhecimento, e é justamente aí que Nietzsche vai inserir as suas reflexões sobre as mulheres. Então, nós já notamos que há um vínculo entre o projeto filosófico nietzschiano, ou parte dele, que são essas considerações acerca do conhecimento, e as reflexões de Nietzsche sobre as mulheres. Mais um passo. Se nós formos, por exemplo, para Assim Falava Zaratustra, que vem imediatamente depois da Gaia Ciência, aí também nós vamos ter passagens inteiras acerca das mulheres. Voltaremos a elas logo mais. Para além de Bem e Mal, uma outra sequência de parágrafos, do 230, 231 ao 239, em que Nietzsche vai se manifestar contra a filosofia dogmática, contra o dogmatismo na filosofia. E é justamente nesse capítulo que Nietzsche vai inserir as suas reflexões sobre
as mulheres. Temos aí exemplos que nos levam a afirmar que não é possível dizer que as reflexões de Nietzsche sobre as mulheres são desprovidas de interesse filosófico. Elas estão inseridas na obra, em diferentes livros, diferentes textos, e mais ainda, elas se apresentam conectadas com aspectos essenciais da empreitada filosófica de Nietzsche. A segunda maneira de lidar com as reflexões do nosso filósofo acerca das mulheres. Nós vimos, diziam que, bom, não se deve dar tanta importância ao que Nietzsche fala sobre as mulheres, mas mesmo quando se dá alguma importância, nós não podemos levar ao pé da letra, tomar ao pé da letra o que ele diz, por exemplo, contra as mulheres emancipadas, porque ele mesmo teve um contato muito próximo com mulheres emancipadas. Já citamos essas mulheres aqui, a começar pela Lu Salomé e passando, por exemplo, pela Malvida von Meisenburg, e é verdade, Malvida von Meisenburg foi uma militante do movimento de emancipação feminina na segunda metade do século XIX. Bem, se Nietzsche tinha por amigas Lu, Malvida, outras, Meta von Salles, etc., como é possível que ele, nos seus textos, se manifestasse contra as mulheres? Bem, aqui o meu argumento é o seguinte, é que não é possível explicar a obra pela vida. A vida não serve para explicar a obra. Nós não podemos pretender que um pensador seja coerente a ponto de que as suas atitudes e os seus escritos formem um todo. Se não, vejamos. No Esse Homo, um dos últimos textos de Nietzsche, do último ano em que ele se manteve ativo intelectualmente, 1888, nesse livro, num determinado momento, Nietzsche escreve o seguinte: a maior objeção que eu encontrei em relação à minha doutrina do eterno retorno do mesmo é a existência da minha irmã e da minha mãe. O que significa isso? É que o pensamento do eterno retorno do mesmo é um pensamento em que este momento em que nos encontramos aqui e agora já ocorreu um número infinito de vezes e voltará a ocorrer um número infinito de vezes exatamente da mesma maneira. Nós sabemos das relações tão difíceis que Nietzsche teve, tanto com Franziska Nietzsche, a sua mãe, como com Elisabeth Förster Nietzsche, a sua irmã. Quando ele escreve que a existência da mãe e da irmã constituem para ele a maior objeção à sua doutrina do eterno retorno do mesmo, ele está dizendo que ele preferiria não ter de voltar a viver com esta mãe e com esta irmã. Mas a relação de Nietzsche, tumultuada, tanto com a Elizabeth quanto com a Franziska, o que esses dados podem nos trazer de esclarecimento em relação ao pensamento do eterno retorno do mesmo? O fato de ele ter rompido relações com elas, ter voltado a relações, enfim, estabelecer a correspondência, ter rompido outra vez, no que importa para nós, na verdade, ou de que forma isto pode contribuir, como eu dizia, para elucidar aspectos do pensamento do eterno retorno do mesmo? Vai nos ajudar a compreender a formulação cosmológica do eterno retorno, as implicações éticas, os aspectos dionisíacos? Não. Portanto, como nós dizíamos, na verdade, não é possível ou nada ganhamos ao tentar explicar a obra pela vida. Nós temos de nos ater aos escritos de Nietzsche, antes de mais nada.
E nos escritos, Nietzsche vai se mostrar um pensador misógino. Mas vamos dar mais um passo. Houve um terceiro momento, e aí eu trouxe a figura do filósofo francês Jacques Derrida, em que Derrida escreveu que, na verdade, a mulher aparece nos textos de Nietzsche apenas como uma metáfora, há um uso metafórico da figura da mulher. E assim, Derrida, por exemplo, vai trazer a ideia de que a gravidez é muito importante nos escritos nietzschianos, que Nietzsche, ele mesmo, é um pensador da gravidez. Sim, certo? Nietzsche vai até dizer que há homens que são passíveis da experiência da gravidez, na medida em que eles vão engendrar os seus próprios textos, a sua própria obra. Mas Nietzsche também vai afirmar que a tarefa maior da mulher, das mulheres em geral, não é engendrar obras, é procriar filhos robustos. E agora Nietzsche não está fazendo um uso metafórico da figura da mulher. Portanto, isso me leva a insistir, uma vez mais, neste ponto. É preciso levar em conta os textos de Nietzsche, eles mesmos. Quarta maneira de se lidar com esses textos. Bom, nós bem sabemos que, na verdade, os escritores franceses, os filósofos franceses do pós-estruturalismo, e aí também está Derrida, foram todos traduzidos para o inglês muito rapidamente, foram muito bem vistos, muito bem acolhidos nos Estados Unidos, por exemplo, e foi justamente a partir da trilha aberta por Derrida que o movimento feminista no mundo anglo-saxão, tanto Estados Unidos quanto Inglaterra, abordou os textos nietzschianos sobre as mulheres. Há autoras que vão defender a ideia de que, quando Nietzsche fala das mulheres nos seus textos, ele está, na verdade, convidando os leitores, inclusive os leitores masculinos, a verem de uma outra maneira as mulheres. E estabelecer, de uma certa forma, um antagonismo, uma relação agonística, melhor ainda, uma relação agonística entre homem e mulher. Relação agonística, ou seja, é uma espécie de uma luta em que ora um, ora outro tem a prevalência. Bem, isto, no meu entender, vai completamente a contrapelo dos textos nietzschianos. Não é possível imaginar, não é possível supor, a partir da leitura dos textos de Nietzsche, supor que ele esteja defendendo a ideia de uma relação agonística entre homens e mulheres. Mesmo porque Nietzsche vai deixar claro, em inúmeras passagens, que aos homens cabe o mundo. Aos homens cabe mandar e dizer às mulheres o que eles desejam. E às mulheres cabe a obediência. Cabe conformar-se ao desejo que os homens têm em relação a elas. Então, de um lado, o mando, de outro lado, a subserviência, a obediência. Bem, dito isso tudo, e na verdade isso tudo foi dito justamente porque eu queria esclarecer qual é o meu ponto de partida quando eu trabalho com os textos de Nietzsche sobre as mulheres, e meu ponto de partida é esse, ou seja, é ir diretamente aos próprios textos e procurar nos textos verificar se há ambivalência, se não há, se de fato há defesa de posições misóginas, etc. Vamos repassar aqui, em revista, ainda que de maneira bastante breve, as principais passagens dos textos nietzschianos em que a questão da mulher aparece. Vamos começar, então, por esse capítulo a que eu já me referi, esse capítulo do volume 1 de Humano Demasiado Humano, A Mulher e a Criança. É um capítulo extremamente interessante porque ele é muito bem montado, como os textos de Nietzsche em geral. Então, Nietzsche começa com um confronto entre o espírito livre e as mulheres.
Quem é o espírito livre? Nietzsche vai criar várias personagens, digamos assim, nos seus textos, várias figuras, vários tipos, para usar uma linguagem mais nietzschiana. E o espírito livre é um tipo que ele cria justamente nesse momento da elaboração do humano demasiado humano, tanto que o subtítulo do livro é Humano Demasiado Humano, um livro para espíritos livres, esse é o subtítulo. E o espírito livre, portanto, é aquele que não se curva diante dos valores estabelecidos, as regras de conduta habituais, etc. Ou seja, é aquele que se rebela, é aquele que, na verdade, vai procurar encontrar uma outra maneira de pensar, agir e sentir. Essa liberdade do espírito, exatamente nesse sentido, que é ao contrário do espírito submisso, que está inteiramente conformado com tudo aquilo que o certo, o espírito livre, na verdade, vai procurar libertar-se, justamente, das amarras que o prendem na sociedade. Bem, a gente vai contrapor essa figura do espírito livre com a mulher. O espírito livre, ele precisa passar por um processo de libertação, justamente, e a mulher é o entrave. É ela que vai constituir um grande obstáculo na libertação dos espíritos. Porque a mulher é muito conservadora, ela é muito receosa, ela, na verdade, Nietzsche dizendo, evidentemente, não sou eu, ela é muito conservadora, muito receosa, ela, enfim, jamais se opõe àquilo que lhe é apresentado, ela sempre foi habituada a servir, a obedecer, etc. E Nietzsche dirá, é importante que continue assim. A mulher tem de continuar a obedecer, ela tem de continuar a se curvar àquilo que é proposto pelos homens. E Nietzsche chega a trazer uma ideia muito curiosa. Ele chega a dizer: é bem verdade que, se nós compararmos as mulheres e as cortesãs, as mulheres casadas, as esposas e as concubinas, nós vamos notar que as concubinas são muito mais honestas do que as esposas. Porque as esposas sempre encontraram um jeitinho de se fazerem sustentar. E isso não é justo. Nós teríamos de pensar numa sociedade em que os homens fossem sustentados pelas mulheres. Porque aos homens, a eles cabe a realização de grandes tarefas. Eles têm sempre de se preocupar com o seu desenvolvimento intelectual, com a realização de grandes obras. Portanto, eles não devem se preocupar em manter as suas esposas. Elas é que deveriam cuidar justamente do sustento do lar. Mas elas são muito astutas, dirá Nietzsche, e sempre encontraram uma forma de se fazerem manter pelos homens. No entanto, há ainda um outro elemento. Na verdade, é fato, diz Nietzsche, é fato que as mulheres elas têm muitos afazeres. Por vezes, há mesmo aquelas que trabalham e que têm lá a sua labuta diária, e além disso, a da própria casa e tudo mais. Daí a importância das concubinas. Porque como essas esposas, além de dar conta de todos os seus afazeres, poderiam ainda satisfazer o apetite sexual dos seus maridos. Para que as esposas sejam boas esposas, cuidem bem do lar e se ocupem da educação dos filhos, é importante que elas contem com o apoio das concubinas. As concubinas, então, vão cuidar das necessidades sexuais dos maridos, enquanto as esposas vão ter, por tarefa básica, acompanhar o marido
A esposa tem por tarefa básica acompanhar o marido e cuidar das crianças. Essas são as considerações de Nietzsche em Humano Demasiado Humano. Vamos dar mais um passo. E vamos agora trazer aqui o que Nietzsche nos fala na Gaia Ciência. Na Gaia Ciência, nessa sequência de parágrafos, dos 57 ao 75 do segundo livro, Nietzsche vai se ocupar, sobretudo, com as imagens da mulher. De que maneira as imagens que se tem da mulher são formadas. E Nietzsche vai partir, basicamente, da seguinte ideia. Nietzsche vai dizer, bem, é claro que os homens, eles carregam com eles a imagem da mãe. Mas também, em todo amor feminino, há algo do amor materno. Portanto, a mulher é responsável pela atitude que o homem tem em relação a ela. As atitudes dos homens em relação às mulheres são de inteira responsabilidade das mulheres, dirá Nietzsche. Não é porque os homens desejam uma posição de mando, isto ou aquilo. É porque, antes de mais nada, eles carregam neles uma imagem da mulher que eles veem já da mãe, a figura materna, e a mulher, a esposa, enfim, as mulheres que por eles se apaixonam, têm nesse amor algo do amor materno. Portanto, as mulheres são responsáveis, dirá Nietzsche, pelas atitudes dos homens em relação a elas. Mais um passo. Assim falava Zaratustra. Sem falava Zaratustra, que dos livros de Nietzsche é o mais hermético, eu diria. Nós temos a tendência de começar a ler Nietzsche pelo Zaratustra, né? Sobretudo os jovens têm essa tendência, e no meu entender é o mais difícil de todos os livros de Nietzsche. Mas Nietzsche aí vai trazer outras mulheres. Ele vai trazer as suas mulheres bem amadas, que são as mulheres de Zaratustra. 3. A sabedoria. A sabedoria leonina, selvagem, de Zaratustra. A vida e a eternidade. Zaratustra é cúmplice no livro da sabedoria. Ele dança com a vida por 2 vezes e ele declara o seu amor à eternidade. E essas mulheres são mulheres muito diferentes das mulheres humanas, demasiado humanas. Essas mulheres são arrojadas, têm algo de selvagem, elas são volúveis, elas são sedutoras, elas enlaçam, enredam, elas são cativantes. Essas são as mulheres bem amadas de Zaratustra. São as suas preferidas. Mulheres que nunca existiram. É importante notar. E nesse livro, Assim Falava Zaratustra, ao lado das mulheres bem amadas de Zaratustra, aparecem as mulheres humanas demasiado humanas. E o que Nietzsche dirá, o mesmo que ele já vem dizendo, que ele já disse em Humano Demasiado Humano, que, na verdade, a mulher tem por tarefa primeira e única, no limite, gerar filhos robustos. Procriar, gerar filhos robustos. Daí nós vemos o grande descompasso que existe entre as mulheres bem amadas, essas que só têm existência na imaginação, e as mulheres humanas demasiado humanas. Mais um passo, para além de bem e mal. Estamos agora em 1886. Em Para Além de Bem e Mal, nós vamos encontrar, como eu já antecipei, uma sequência de parágrafos, do 231 ao 239,
em que Nietzsche vai se mostrar um crítico contundente do movimento de emancipação feminina. E nesses parágrafos, Nietzsche vai dizer que é necessário lembrar que na segunda metade do século XIX, eu já cheguei a mencionar aqui, enfim, estava nascendo este movimento de emancipação feminina, direitos iguais. Esta era a bandeira de luta principal na época. Nietzsche vai atacar justamente a ideia de igualdade. Esse vai ser o cerne da sua crítica ao movimento de emancipação feminina. Mas também, nesses parágrafos, há passagens muito saborosas, em que Nietzsche diz, por exemplo, que a mulher ela comete um erro de cálculo quando ela quer se emancipar, porque ela abre mão das suas características e peculiaridades. Valeria muito mais se ela pusesse em relevo, desse destaque ao belo, gracioso, lúdico, leve, a tudo isso que serve para encantar a vida dos homens. E que os homens deveriam tomar muito cuidado também, porque eles deveriam continuar exercendo a sua função de mando e deveriam lidar com as mulheres, os homens deveriam lidar com as mulheres à maneira asiática. Ou seja, as mulheres deveriam ser vistas, antes de mais nada, como uma posse por parte dos homens. Uma posse, e as mulheres, na verdade, são esses pássaros que correm o risco de querer fugir e que o melhor é aprisionar numa gaiola para ter um controle pleno sobre elas. As mulheres são esses animais domésticos, eu estou trazendo aqui passagens, né, do que Nietzsche escreve, esses animais domésticos, afáveis, mas também parecidos com os gatos, traiçoeiros, daí a necessidade de ter cuidado, que escondem sob a luva a garra. Portanto, mais uma vez, aos homens cabe exercer as funções de mando. Eles é que mandam. E assim, colocarem as mulheres no seu devido lugar. Num lugar primordial de esposas e mais. E, por fim, um último passo. Eu gostaria de trazer agora os escritos de 1888, os últimos escritos de Nietzsche, e, em particular, uma passagem do Crepúsculo dos Ídolos, mas também nós poderíamos ir lá para o Anticristo, etc. É que, no fim das contas, as mulheres que mais intrigam Nietzsche são as que escrevem livros. O que eu quero dizer é que Nietzsche é um crítico contundente das mulheres que se expressam publicamente através de textos ou então através de atitudes. Assim é que no Crepúsculo dos Ídolos nós vamos encontrar uma passagem em que Nietzsche escreve aut liberi, aut libri. E o que ele quer dizer com essa fórmula? Ou filhos ou livros. As que escrevem livros são as mulheres mal amadas, são as fracassadas, são aquelas incapazes de procriar. E Nietzsche também vai criticar grandes mulheres. Na literatura francesa, ele escolhe três que ele toma como seus alvos principais de ataque. Madame Roland,
Madame de Staël e George Sand. Quem são essas mulheres? A Madame Roland, ela participou, na verdade, da Revolução Francesa, final do século XVIII, enfim, teve uma atuação política importante, escreveu as suas memórias, e nas suas memórias, na verdade, nós temos o entrecruzamento de um relato pessoal e de um relato histórico, chegou a contribuir com um jornal, na época, o Courrier de Lyon, etc. E, no fim, ela foi julgada pelo Tribunal Revolucionário, porque ela havia assumido posição pelo governo girondino, não vou entrar aqui nos meandros da Revolução Francesa e do que se seguiu depois, e foi condenada à guilhotina, foi guilhotinada. Esta é a Madame Roland. A Madame de Staël. A Madame de Staël, na verdade, tem uma produção literária importantíssima, escreveu muitos livros. Ela tem um livro fundamental, que é o Da Alemanha, traduzido em português, inclusive. Enfim, é um livro de grande importância em que ela examina as diferenças entre a cultura alemã e a cultura francesa, e isto no início do século XIX já, e o Napoleão Bonaparte, não é, que chega ao poder, o Napoleão Bonaparte estava muito cansado das ingerências da Madame de Staël na política francesa. Ele começa por fazer com que o livro dela, da Alemanha, seja destruído, na verdade. E depois, isso em 1804, em 1810, ele expulsa a Madame de Staël da França. E George Sand? George Sand foi o pseudônimo que Aurore Dupin escolheu para assinar os seus livros, porque ela tinha muita consciência das dificuldades que uma mulher teria para chegar a publicar os seus escritos. Então, ela assume um pseudônimo masculino, George Sand, deixou uma vastíssima obra, vastíssima, realmente, escreveu muitíssimos romances, contos, etc., e teve uma atuação política igualmente importante, assim como Madame de Staël e assim como Madame Roland. Chegou a participar da criação de 3 jornais diferentes, publicava regularmente nesses jornais, e, no fim das contas, quando Napoleão III chegou ao poder e ela viu no que isso ia dar, ela se retirou para uma propriedade em Nohant e continuou unicamente escrevendo, enfim, e pela escrita continuou atuando. Portanto, nós estamos diante de 3 mulheres excepcionais que Nietzsche toma como objetos privilegiados dos seus ataques, isso já em Para Além de Bem e Mal e depois nos livros subsequentes, em particular nos livros de 1888. E o que Nietzsche critica nelas, como eu dizia há pouco, é isto, é que ele entende que as mulheres não têm direito de se expressarem publicamente, e menos ainda sobre política e filosofia. Era isso que eu queria trazer para vocês aqui. Bom, agradeço muito a exposição da professora Scarlett, e agora nós teríamos um tempo para algumas questões. Sim, nós temos aqui uma primeira pergunta sobre os 7 provérbios, não é? Os 7 provérbios, ou as 7 máximas, que aparecem em Para Além de Bem e Mal. Eu faço questão de usar Para Além de Bem e Mal como tradução de Jenseits von Gut und Böse, e não Além do Bem e do Mal, acho que é uma tradução errada. Enfim, e quando Nietzsche traz esses provérbios, na verdade, o que ele está fazendo, ele está, de uma certa maneira, desterritorializando os provérbios, são provérbios comuns na Alemanha, na época, né? E ele traz esses provérbios e depois tem ali
ao final desse parágrafo 237 de Para Além de Bem e Mal, tem ali, na verdade, algumas linhas acerca da atitude que os homens têm de tomar. E se nós lermos os provérbios eles mesmos, nós vamos ver, não precisamos ir muito longe, nós vamos ver todos os clichês que estão presentes ali. A imagem é a imagem mais conservadora possível da mulher. O que mais? Tem uma pergunta que eu vi aqui do Moisés, referente à relação entre vida e obra, mas tem uma outra que fala, fala a inspiração, não, da análise de Nietzsche e as mulheres. Bom, eu gostaria, enquanto o Moisés organiza aí as perguntas, se me for dado perguntar, que, em um primeiro momento, eu lia de uma forma, vou denominar positiva, a questão da Ariadne, no Assim Falava Zaratustra. Mas, diante da sua exposição, também fico pensando que ela serviu ao Teseu, não? Então, não. Afinal, ela tornou possível a realização de um objetivo sem que nada lhe fosse trazido por isso. Então, mas só para ouvi-la sobre a questão da Ariadne no Zaratustra, né? Que parece, à primeira vista, um elogio, e como fica diante do relato em todos os livros do Nietzsche sobre as mulheres. Muito obrigada, é muito instigante a sua questão, Vânia. E, na verdade, eu gostaria de começar por um outro caminho. Quando nós notamos que Nietzsche vai escrever, vamos trazer aqui a Cosima Wagner, porque aqui também há uma pergunta acerca do Para Além que eu gostaria de responder. Há várias que são muito instigantes, mas vamos por partes, mas vai me permitir encontrar um gancho sobre o meu ponto de partida. Cosima Wagner, né? Cosima Wagner, Nietzsche vai ter uma relação muito próxima com a mulher do Wagner, nós sabemos disso. São muito amigos, e, na verdade, ele vai idolatrar Cosima Wagner, isso até o momento da ruptura, e lá, no final, nos bilhetes da loucura, nos chamados bilhetes da loucura, ele vai escrever para Cosima dizendo: só eu sei, você é a minha Ariadne, só eu sei o que significa Ariadne. Então, também, né, fazendo aqui uma enorme digressão, nós podemos dizer que a Cosima é a Ariadne também no sentido que você trouxe. Sim. Talvez Nietzsche não tivesse pensado nisso, acho que provavelmente não tinha, mas Cosima se colocou inteiramente a serviço do compositor, né? Sim. Também. Sim, claro. A figura de Ariadne é uma figura muito importante no contexto da filosofia nietzschiana. Eu iria também pelos ditirambos de Dioniso, onde nós temos aí o diálogo entre Dioniso e Ariadne, né? Porque Ariadne, ela serve a Teseu para sair do labirinto e depois ela é abandonada por Teseu na ilha de Naxos, e lá ela é reencontrada por Dioniso, justamente, né? Enfim, e Nietzsche vai seguir ao escrever os ditirambos de Dioniso, ele está seguindo, na verdade, ele está seguindo de perto o que os antigos gregos haviam escrito a esse respeito. Ele vai entender a Ariadne como a esposa de Dioniso, antes de mais nada, né? Bem, e se nós pensarmos no teor filosófico disto tudo, nós vamos ver que, assim como Dioniso vai dar nome à filosofia nietzschiana, porque a filosofia de Nietzsche é uma filosofia dionisíaca, nós sabemos, né? E aqui, não por acaso, porque Nietzsche está se opondo inteiramente à modernidade que se inicia aí, que é inaugurada com a filosofia da representação, e a filosofia nietzschiana não vai procurar representar o mundo, mas vai procurar sim expressar o mundo. Esta é a filosofia dionisíaca. E Ariadne, na verdade, é a contrapartida incontornável de Dioniso.
Portanto, para dar nome, se Dioniso dá nome a uma concepção de filosofia, Ariadne poderia muito bem vir dar nome a um mundo cultural que está associado a essa concepção de filosofia. Mas isso não significa que eu já faço um engate com uma questão que me apareceu. Isso não significa que nós estamos tentando explicar a obra pela vida. E aqui há uma questão acerca do meu ponto de partida. É uma questão muito instigante que traz uma passagem de Nietzsche num parágrafo, se não me engano, o quinto ou sexto, não sei muito bem, mas um dos primeiros parágrafos de Para Além de Bem e Mal. E lá Nietzsche vai dizer que, na verdade, a filosofia nada mais é do que a confissão do seu próprio autor. Mas se nós lermos este parágrafo, daí a importância de nós contextualizarmos os textos, né? Se nós lermos este parágrafo, Nietzsche não está falando dele mesmo, né? Ele está falando dos filósofos de modo geral, que batizam as suas ideias com o nome de verdades. Portanto, mais uma vez, Nietzsche está se colocando contra a filosofia dogmática. Os filósofos que batizam as suas ideias com o nome de verdades, isto aparece junto com essa frase, não é? Estes, sim, o que são as obras deles? Nada mais do que as confissões dos seus próprios autores. Mas já que chegou essa questão a partir de Para Além de Bem e Mal, eu queria trazer uma outra passagem de Para Além de Bem e Mal. Eu queria trazer o 289 de Para Além de Bem e Mal. E aí sim, Nietzsche está falando da sua própria filosofia. Ele não está falando dos filósofos dogmáticos. E o que Nietzsche vai dizer? Nietzsche vai dizer que o filósofo é um ermitão. Que todo filósofo é sempre um ermitão. E que, na verdade, esse ermitão ele vai continuar sempre a cavar. E que ele, Nietzsche, ele desconfia muito daqueles que abandonaram num determinado momento a pá e deixaram de cavar. Essa passagem, eu tenho muitíssimo apreço, eu gosto muitíssimo desse texto, tem a ver com uma das características centrais da filosofia nietzschiana, que é o experimentalismo. Nietzsche está colocando à prova permanentemente as suas hipóteses. Né? As ideias de Nietzsche, elas são, de uma certa forma, hipóteses. Hipóteses, não no sentido de opiniões, não é? Mas são reflexões que têm validade enquanto não venham a ser substituídas por outras, mais em consonância com o próprio dinamismo do pensamento. Eu lamento que Nietzsche não tenha substituído por outras as suas considerações acerca das mulheres. Mas eu acho que ele estava muito impregnado do espírito da época, porque ele escreve esse pensador que se quis extemporâneo, não é? Justamente, que em vários momentos chegou a afirmar que os seus leitores estavam por vir, que, enfim, que ele escrevia para leitores que ainda não haviam nascido. Este filósofo, no fim das contas, ele se deixou realmente levar, não só no que diz respeito às mulheres, em relação a outras questões também, como a da escravidão, etc., mas eu não vou entrar nelas. Enfim, ele se deixou levar, ele se deixou impregnar realmente pelo espírito da época. Havia ali em cima, vocês estão me trazendo um número muito grande de questões, eu mal consigo dar conta do que eu estou lendo aqui. Agora, lá adiante, enfim, antes dessas que me foram colocadas agora, havia outras, não é? Enfim, que eu gostaria de ter abordado. Me perguntavam de Lucy Irigaray, por exemplo, que é uma feminista, que segue aqui, aí está, que segue as posições de Derrida, de Sarah Kaufmann, etc. Eu diria que ela tem uma maneira muito, muito peculiar de lidar com o texto nietzschiano, na verdade,
Eu diria que eu não sei se é exatamente um trabalho de filosofia, eu acho que é um trabalho extremamente pessoal, eu não descarto, me parece realmente importante como trabalho, mas eu realmente não vou por essa via, porque seria adotar a via do Derrida e da Sarah Kaufmann. Né? Enfim, Derrida, sobretudo Sarah Kaufmann e Luce Irigaray, elas foram duas mulheres que, que propiciaram, não é, que as feministas fizessem de Nietzsche um grande interlocutor. E é uma posição que eu não sigo, como eu procurei mostrar aqui. O Samir pergunta se é uma metáfora da sua filosofia. Não, eu acho que nós temos de trabalhar. Aqui nós já conversamos sobre essa questão, não é? Do além de bem e mal, mas o Samir pergunta, por exemplo, em que medida a visão de Nietzsche sobre as mulheres é preconceituosa, pode ser vista como metáfora de sua filosofia. Eu acho que sobre isso também nós já trouxemos. Eu acho que a posição de alguns franceses, como Blondel, foi o primeiro deles, e até hoje há vários outros que seguiram nessa linha, que é preciso trabalhar com as metáforas em Nietzsche. Eu acho que isso é perder de vista completamente a relação mais direta com as proposições, com efetivamente o que está dito ali. É uma maneira rasa de se ler a filosofia nietzschiana. É realmente o que eu penso a respeito. Né? Agora, se há uma posição preconceituosa, sim, há todos os preconceitos da época que Nietzsche carrega com ele, mas há também uma íntima relação entre essas observações acerca das mulheres e o projeto filosófico de Nietzsche. Nietzsche, por exemplo, é um grande crítico do que ele chama de ideias modernas. E dentre essas ideias modernas, uma central é a ideia de igualdade. E é justamente essa mesma crítica que ele faz à democracia que ele vai fazer ao movimento de emancipação feminina, atingindo como cerne a ideia de igualdade. A igualdade é entendida por Nietzsche como nivelamento, como supressão das diferenças, das singularidades, etc. Né? Bem, que mais que nós poderíamos sobre o que mais que nós poderíamos conversar? Eu acho que eu já estou aqui extrapolando o tempo, não é? Eu não quero exagerar na minha fala. Eu acho só que havia uma pergunta do Moisés passou já sobre a pesquisa Nietzsche hoje no Brasil e no exterior, se poderia fazer alguma colocação nesse sentido. Sim, 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 eu gostaria, na verdade, enfim, eu aproveito a ocasião, Vânia, para parabenizar a sua iniciativa. Queria me congratular, felicitar você pela sua iniciativa, porque, na verdade, Leituras da Filosofia de Nietzsche é extremamente instigante, com o curso esse que você propõe, na medida de vários pontos de vista, mas na medida, por exemplo, em que você traz a possibilidade de que os ouvintes, por assim dizer, não é? Eles tenham contato com diferentes abordagens da filosofia nietzschiana. E, além disso, você também dá a oportunidade, né, a que os membros do GEM tragam as suas próprias pesquisas para dentro do seu curso. Na verdade, o que eu trouxe aqui hoje foi a minha pesquisa mais recente. Estou trabalhando nisso já há alguns anos, enfim, disso que eu tenho tratado. Na verdade, eu terminei agora de redigir aquilo que virá a ser, eu espero, meu 20º livro. Ele foi redigido em francês diretamente e eu estou trabalhando atualmente na tradução para outras línguas. Bom, mas dito isso, qual é a maneira que nós temos de trabalhar, nós do GEM? Não é? É essa que eu procurei fazer de modo muito geral, esparso, e que talvez agora seja realmente o caso, você tem toda a razão, de me concentrar
e aprofundar. E, antes de mais nada, lidar diretamente com os textos. E lidar com os textos significa, no primeiro momento, aquilo que nós podemos chamar de leitura estrutural. Ver de que maneira os argumentos estão ali agenciados, articulados. Qual a ideia central do texto? As outras ideias, qual é a relação lógica que há entre elas? Isso nos vai permitir ter uma relação com o texto, deixando de lado os nossos achismos, as nossas opiniões, as nossas preferências pessoais. Nós vamos estar nos colocando à escuta do autor. Isso serve para Nietzsche, para qualquer outro. No caso de Nietzsche, é ainda mais importante, porque nós temos de levar em conta, que pensando em chaves de leitura, nós temos de levar em conta, por exemplo, a pontuação. Então, uma mesma proposição, ela pode ter sido escrita por Nietzsche num tom jocoso, num tom assertivo, num tom irônico, num tom dubitativo, ou seja, a pontuação nos auxilia a entrar um pouco mais fundo nas afirmações ou nas proposições de Nietzsche. Além disso, é o que nós sempre dizemos, não importa apenas o que Nietzsche diz, é muito importante como ele diz. E como ele diz tem a ver com isso que nós estamos trazendo aqui. Mas importa também sabermos quem são os interlocutores de Nietzsche. Falamos aqui de 2 textos de Além do Bem e Mal. Há mais um, por exemplo, acho que é o 16, não estou bem lembrada, em que Nietzsche vai estabelecer um diálogo com Descartes, sem usar a palavra Descartes. Isso é fantástico. É ver com quem Nietzsche está dialogando. Porque Nietzsche é um fino estrategista. Ele se alia, por vezes, a adversários, para combater outros adversários e depois se voltar contra os aliados, que já eram adversários também, e combatê-los. A estratégia nietzschiana, ela é central para nós podermos ler de maneira mais pertinente os textos de Nietzsche. Bom, além disso, nós temos de prestar muita atenção no pluralismo que há na filosofia nietzschiana. Muitas vezes eu ouvi muito as pessoas falarem, não, mas Nietzsche é um pensador contraditório. Mas não é bem isso. Isso é uma forma rasa também de lidar com o pensamento nietzschiano. Porque, na verdade, Nietzsche vai perseguir uma mesma ideia a partir de diferentes ângulos de visão, a partir de várias perspectivas, que por vezes se complementam, por vezes não, por vezes abrem ainda outros caminhos possíveis. Então, uma mesma palavra, vou tomar, por exemplo, a palavra alma. Fantástico. A palavra alma, ela é usada em vários sentidos. A palavra alma é usada, por exemplo, no sentido que a ela atribuem a metafísica e a religião cristã. E Nietzsche vai combater a alma assim entendida. Mas a alma também é entendida como corpo. Vejam que extraordinário. E aí nós temos mais uma passagem de Para Além de Bem e Mal, em que Nietzsche vai falar num edifício coletivo de muitas almas. E ao usar o termo alma, ele está se referindo aos elementos microscópicos que constituem o corpo. Bem, tudo isso seria necessário levar em conta quando entramos em contato com os textos de Nietzsche. E, no que diz respeito ao Gen, esse é o trabalho que nós fazemos com essas chaves de leitura, mas nós vamos além. Nós vamos além porque nós confrontamos as nossas interpretações com uma bibliografia secundária extensa, sempre atualizada. Nós precisamos sempre partir do status questiones, até onde nós desenvolvemos este problema. Até onde nós chegamos. E é a partir daí que nós continuamos a nossa pesquisa, levando adiante para não arrombar
É uma frase que, na verdade, os meus alunos sempre se assustavam com ela. É para não arrombar portas abertas, ou seja, para não fazer o que já está feito, não é? Nós temos de... E essa é a responsabilidade de todo pesquisador. E é isso que nós do GEM procuramos fazer, de diferentes maneiras. E graças à sua iniciativa, Vânia, que eu felicito uma vez mais, aqui terão a oportunidade de ouvir, de entrar em contato com diferentes abordagens do pensamento nietzschiano no contexto do GEM, temáticas muito amplas, muito diversas entre si, mas tendo por base essa maneira de lidar com os textos de Nietzsche. Há alguns que vão fazer um trabalho de fontes também, leituras que Nietzsche fez. Há aqueles que vão fazer um trabalho de recepção, como as ideias de Nietzsche chegaram ao Brasil. Há aqueles que vão fazer um trabalho da interlocução de Nietzsche com as ciências, por exemplo, e daí por diante. Tudo isso o seu curso está proporcionando. Então, Nietzsche no Brasil, nós, enfim, a forma que o GEM tem de trabalhar. O GEM, Vânia, talvez você já tenha apresentado, ou possa apresentá-lo depois, não é? Com as nossas 3 frentes de trabalho, é um grupo extremamente produtivo, que existe desde há 25 anos, faz 25 anos que nós existimos, com as nossas 3 frentes de trabalho. Vânia terá a oportunidade de falar a esse respeito, se não falou ainda, os cadernos Nietzsche, a coleção Sendas e Veredas e os encontros Nietzsche, enfim. E nós temos uma inserção internacional, nosso grupo é internacional, enfim, nós temos os GEMs espalhados aí por todo o país, do Ceará até o Rio Grande do Sul, e é um grupo internacional, na medida em que conta também com pesquisadores europeus. E aqui eu queria trazer uma palavra sobre o que as nossas agências de fomento à pesquisa normalmente dizem, insistem na internacionalização da pesquisa. Eu insisto nesse ponto, eu gosto de voltar sempre a esse ponto, porque para mim, como brasileira, é importante. E quando se fala em internacionalização da pesquisa, o que se entende normalmente? Bom, nós convidamos professores estrangeiros para virem dar cursos aqui, enfim, publicamos os textos deles, e o que nós fazemos? Nós enviamos os estudantes para fazerem estágios no exterior. Não é dessa maneira que eu entendo a internacionalização e não é dessa maneira que o GEM se internacionalizou. O GEM se internacionalizou levando o seu trabalho, não é, para dialogar com grupos de pesquisa nietzschianos fora do país e, portanto, participando de congressos lá e discutindo em pé de igualdade com outros especialistas e, igualmente, participando de publicações conjuntas fora do Brasil. E levamos isso de forma, qual é esse Nietzsche nosso que vai? É um Nietzsche, antes de mais nada, que tem como ponto de partida essa metodologia que eu procurei trazer aqui. Tá bem? Está ótimo, agradeço muitíssimo a sua presença, a sua fala. Eu estou vendo aqui alguns comentários, o pessoal muito feliz, já escrevendo, né, Fã-Clube Scarlett, que é uma forma de comunicação via rede, né, que é uma mais amistosa e curta, mas que expressa o encantamento diante da sua exposição. Então, eu agradeço muitíssimo, Vânia, uma vez mais a oportunidade, e eu peço que aqueles que queriam conversar comigo, que nós tenhamos outras oportunidades para levar adiante essa conversa. Fico muito grata por todas as perguntas que me foram dirigidas, enfim, e mais uma vez eu só posso agradecer a você e ao suporte técnico também, que nos permitiu estar aqui juntas. Sim, sim. Sem eles não seria possível. Tá bom, então. Aí deixo você à vontade. Boa noite.